Olá, queridos OABeiros, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Milena Prado, sou graduada do curso de Direito Unisol Lorena e fui aprovada no exame de ordem unificado 32. E neste vídeo nós iremos fazer resoluções de questões do exame de ordem 33, para você que está estudando para este próximo exame, que é o 34, ou os outros também, por que não? Nós temos várias playlists aqui que você pode conferir de exames anteriores resolvidos, tá? Eu vou tratar com vocês sobre a matéria de Direito Constitucional, que é muito importante. Nós temos 7 questões dessa vez e sempre é muito importante que você vá bem, razoavelmente bem, pelo menos, nesta matéria, porque ela faz a diferença. Vamos começar o nosso slide aqui, né, com vocês, na nossa aula de resolução de questões. E já coloco aqui bem grande para vocês me seguirem nas redes sociais, queridos alunos, queridas alunas, porque é muito importante. No meu Instagram, eu posto com recorrência conteúdo simplificado sobre direito constitucional. Então, é muito legal você que está estudando e quer saber mais sobre direito constitucional de uma forma facilitada, ir lá no meu Instagram e conferir. Tem vários posts já sobre direito constitucional, é a minha área favorita, a minha área aí, de atuação principal aí como professora, então não deixe de me seguir no Instagram. O Instagram é @milenaSprado e o meu e-mail é profmilenaprado@outlook.com, caso você queira conversar comigo, mandar uma dúvida, enfim, desde que não queira mandar no PV do Instagram, pode mandar por e-mail, tá? Meu Instagram está aberto para vocês, fiquem à vontade para ir lá conversar comigo, será uma verdadeira honra, tá bom? Outra coisa importante também, vamos começar nossa aula de resolução, mas fiquem atentos porque em algum momento desta aula, não vou falar qual momento, vocês têm que ficar espertos, porque eu vou falar uma palavra-chave. Essa palavra-chave vai permitir que você, aluno atento a esta dica minha inicial, tem acesso a um e-book exclusivo que eu fiz para você com muito carinho. Você é aluno desta aula. Então, você vai fazer o seguinte. Quando aparecer uma chave pequena ao lado do meu PowerPoint, falando que vai ser o momento que eu vou falar a palavra-chave, eu vou te ditar a frase que eu quero, que é a palavra-chave. Você vai pegar essa palavra, vai me encaminhar pelo PV do Instagram meu, @_MilenaSprado, e eu vou te mandar esse e-book. É sobre uma matéria muito importante, mas muito importante para a OAB de Direito Constitucional, mas além disso, para a vida da matéria de Direito Constitucional. Você precisa estar atento a Direito Constitucional. Direito Constitucional rege tudo, não é mesmo? Nosso ordenamento jurídico. Então não deixe de ficar atento que você vai ganhar esse presente especial feito por mim para você, com muito carinho, tá bom? Vamos para a nossa primeira questão e ela vai tratar sobre o Tribunal de Contas. Então vamos ler comigo aqui. E no final eu vou fazer alguns apontamentos. Ao apreciar as contas anuais do chefe do Poder Executivo do município Y, o Tribunal de Contas emitiu parecer técnico contrário à sua aprovação, por entender que diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal teriam sido violados. Ainda assim, em contrariedade a tal entendimento, a Câmara Municipal, por decisão dos seus membros com apenas um voto vencido, julgou e aprovou tais contas. À luz da hipótese narrada com fundamento no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Uma dica que eu dou para vocês para resolver questões é o seguinte: no momento ali que você está fazendo a leitura, circule ou sublinhe as palavras mais importantes aí para você entender o teor da questão que você está resolvendo, porque assim você não se perde, você resolve a questão com muito mais rapidez e de forma sistematizada mesmo. Dessa forma você já vai tirando as alternativas que não tem nada a ver com o enunciado e você tem muito mais chance de acertar e ganhar o seu pontinho aí para o exame de ordem e passar. Então essa é a minha dica para você que quer aí ter uma técnica a mais para fazer as questões, é essa. Não deixe de indicar todas as partes importantes da questão. E ainda, indique ou circule bem grande assim a parte final que fala afirmativa correta ou incorreta, porque aí você evita, vai que você está procurando a alternativa
correta, e no final você percebe, nossa, ele queria que eu assinalasse a incorreta. Não queremos que esse tipo de erro aconteça. Então preste atenção e circule, faça uma estrela, indique que é a correta ou a incorreta, tá bom? Sem mais delongas, vejam que o Tribunal de Contas é previsto no artigo 71 da Constituição Federal. O Tribunal de Contas é uma parte da matéria da Constituição que muitas vezes tem sido cobrado aí no exame de ordem, mais recentemente, né? E as pessoas não têm dado tanta importância, não prestam tanta atenção nessa parte da matéria, porque é algo mais para o final mesmo dos estudos. Então, faça um estudo específico do Tribunal de Contas, pelo menos alguma vez você abra o seu vade-mecum, estude uma doutrina específica para o exame de ordem sobre o Tribunal de Contas, essa parte da matéria, que você não vai se arrepender, tem sido cobrado com mais recorrência e é possível que seja cobrado novamente neste exame para você, tá bom? Ele vem previsto nesse artigo que eu indiquei para vocês, e vejam que eu fiz um resumo aqui, vamos falar bem rapidamente. Eles não são órgãos vinculados do poder legislativo, mas vim indicando poder judiciário porque, quando falamos tribunal, muitas vezes lembramos de tribunal de justiça, né, que é do poder judiciário, mas não tem nada a ver Tribunal de Contas com o Poder Judiciário. Não cometam esse equívoco. Ele é um órgão vinculado ao Poder Legislativo, ele auxilia aí o Poder Legislativo no controle da administração pública, mais especificamente o controle externo. E esse tipo de controle, ele vem principalmente no controle financeiro, ou seja, do dinheiro que o executivo ali tem na localidade específica, enfim. Então, prestem atenção, não são órgãos vinculados ao legislativo, mas auxiliam o mesmo. E eles auxiliam principalmente no controle financeiro. Lembrem do dinheirinho aí que eu indiquei para vocês quando eu falar de Tribunal de Contas, tá? O Tribunal de Contas, ele tem suas repartições, digamos assim, né? Porque nós temos o Tribunal de Contas da União e nós temos tribunais de contas dos estados, Distrito Federal e municípios. É importante você estudar o Tribunal de Contas da União, até mesmo porque as especificações do Tribunal de Contas da União são aplicáveis também muitas vezes para os outros tribunais. Então, se a questão trata de Tribunal de Contas dos Estados e você de repente, nossa, eu não lembro, eu não estudei essa parte do Tribunal de Contas do Estado, e você estudou do Tribunal de Contas da União, você pode aplicar esse entendimento muitas vezes para Tribunal de Contas do Estado, Distrito Federal, enfim. O artigo 75 da Constituição Federal que eu indiquei para vocês confirma o que eu disse para vocês sobre a aplicação das regras do TCU para os outros tribunais, tá bom? Sobre o Tribunal de Contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, já que é a parte cobrada nessa questão, eu fiz só uma observação no Tribunal de Contas dos Municípios, porque mesmo sendo uma informação adicional, é legal que você tenha, porque vai que o examinador queira saber isso de você. Então, preste atenção que os tribunais de contas municipais somente são reconhecidos aqueles existentes à data da promulgação da CF de 1988. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 31, parágrafo 4º da CF, é vedada a criação de novos tribunais, órgãos ou conselhos de contas municipais. Então, tribunais de contas municipais, somente aqueles existentes até a data da promulgação da CF de 1988. Joia? Enfim, passado esse entendimento, informações adicionais. O artigo 31 do parágrafo, e eu indiquei aqui, parágrafo 1º e 2º, de forma resumida, ele trata aí de uma das formas aí que o Tribunal de Contas vai auxiliar o Poder Legislativo no que tange a Câmara Municipal, tá? Câmara Municipal, Poder Legislativo no âmbito dos municípios. E ele indica que a Câmara Municipal, ela vai fazer um controle externo ali da administração pública, vai ter o auxílio do respectivo Tribunal de Contas e esse Tribunal de Contas vai emitir um parecer prévio sobre as contas que o prefeito, chefe do Poder Executivo, deve apresentar anualmente, só deixando de prevalecer o parecer mediante 2/3 de votos contra a Câmara Municipal. Eu resumi CM, Câmara Municipal. Joia!
Então, o Tribunal de Contas vai indicar um parecer sobre as contas prestadas pelo chefe do Executivo e o Poder Legislativo respectivo vai analisar se ele acata o parecer ou se ele vai negar, que daí para poder negar será necessário 2/3 dos votos da Câmara Municipal aí, tá bom? O STF, ainda é importante indicar essa parte da jurisprudência, porque eu indiquei um parecer prévio, né? Eu sublinhei com vocês aqui na parte anterior do PowerPoint, mas esse parecer tem que caráter, afinal de contas? Esse parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas é entendido pelo STF já de que ele tem uma natureza meramente opinativa. Então, não há uma estrita vinculação do parecer emitido pelo Tribunal de Contas aí com as outras instâncias, né, do Poder Legislativo e Executivo. Não tem isso, ela é uma opinião. É como se o Tribunal de Contas tivesse falado, tem essa opinião sobre as contas do chefe do Executivo, Poder Legislativo competente, por favor, analise isso que eu falei para vocês, né? Se vocês acharem correto, sigam o meu parecer, se não, por favor, utilizem-se de 2/3 dos votos, né? Então, é esse entendimento, tá? Agora nós temos as alternativas, pense um pouquinho, pare a aula, que eu vou resolver com vocês já, em seguida, tá? Agora que nós estamos continuando a correção da questão 1 do exame 33, vejam que a alternativa correta é a letra A, mas por que as outras estão erradas? A D está bem errada, já falo desde já, porque vejam comigo. Fala que, como corolário da autonomia financeira e orçamentária inerente aos 3 poderes, as contas anuais do chefe do Executivo Municipal não se submetem à aprovação da Câmara Local? Lógico que não, nós acabamos de ler que o prefeito, chefe do Executivo, deve apresentar as contas anualmente, né? E precisam ter aprovação, lógico, né? Porque se ele tem que apresentar, precisa ter aprovação da Câmara. Então, isso já estaria errado. Eis que tal situação implica em indevida ingerência do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo? Gente, totalmente ao contrário. Vamos lá no artigo que eu indiquei para vocês aí no gabarito. Artigo 31, parágrafo 2º. Vamos lá com a professora Milena, vamos ver se ela está falando é o certo mesmo. Artigo 31, parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. E mais, olha em cima, no parágrafo 1º também. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas, onde houver. Ou seja, o tribunal vai ajudar a Câmara e o chefe do Executivo tem que apresentar as contas. Então, está totalmente errada essa questão, tá? Indiquei também o artigo 84, inciso 24. Vamos lá comigo na Constituição Federal. Pega o seu vade-mecum, é bom você ir treinando já o manejo com o seu vade-mecum, porque você vai precisar para a segunda fase, tá? Olha lá, artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Aí você vai pensar, professora Milena, mas por que você está lendo sobre o presidente da República, sendo que a questão é sobre o prefeito? Veja que aí trata-se do chefe do executivo. Aí fazemos uma interpretação por meio de simetria, né? Nós aplicamos de forma simétrica aí o entendido para o presidente ao prefeito, porque é justamente esse caso. Vejam comigo, neste inciso ele indica o seguinte: deve prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura de sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Indica novamente o dever do chefe do Executivo de prestar as contas anuais ao Poder Legislativo competente. No caso da presidência, é o Congresso Nacional. Mas aqui, como a questão é a Câmara Municipal tem que julgar as contas, certo? Então, essa alternativa está errada por causa disso, joia? Vamos para a alternativa C? O Tribunal de Contas, órgão de controle externo auxiliar do Poder Legislativo, tem competência para analisar
julgar e rejeitar em caráter definitivo as contas anuais apresentadas pelo chefe do executivo local. Portanto, é desnecessária a submissão do seu parecer à Câmara Municipal? Esse final está errado de novo, até mesmo pelo que a gente já leu do artigo 31, parágrafo 2º. Precisa sim da aprovação aí da Câmara Municipal. O parecer, ele é uma opinião, ele não vincula, ele precisa ser analisado pelo Poder Legislativo anteriormente, tá? Vejam que eu indiquei. Para o julgamento de contas do chefe executivo, não é possível ser feita ainda pelo Tribunal de Contas, cabendo apenas parecer prévio, opinativo, não definitivo. Até a parte da jurisprudência que eu indiquei para vocês do STF já trazia esse entendimento. Então, alternativa errada. Alternativa B. O parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas possui excepcionalmente caráter vinculante. Aí você, meu aluno, já vai saber que está errada. Por quê? Nós acabamos de ver que não vincula. Ela é uma opinião. Ela é um parecer prévio aí para ver se a Câmara Municipal vai acatar ou não. Vamos continuar lendo. Já estava errado desde aí, mas vamos continuar. De modo que, no caso em análise, as contas anuais apresentadas pelo chefe do Executivo não poderiam ter sido aprovadas pela Câmara Municipal. Vejam que ela podia ter sido aprovada sim, porque para ela ser negada, ela precisa de 2/3 dos votos aí desfavoráveis da Câmara Municipal. E não foi o caso emitido na questão, né? Eles tiveram a maioria aí da aprovação. Então, vejam que essa alternativa também está errada, tá? E a alternativa A, nossa correta. A aprovação das contas do prefeito município Y se deu em conformidade com o disposto no texto constitucional, já que parecer prévio do Tribunal de Contas não possui caráter vinculante, deixando de prevalecer por voto de ao menos 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Certíssimo! O gabarito do dispositivo legal aí que eu indiquei, artigo 31, parágrafo 2º da ACF. Joia? Fechamos a primeira questão. Vamos para a próxima questão. Professora Milena, vamos lá, eu estou começando a gostar de direito constitucional. Pois é, direito constitucional não é tão difícil assim, minha gente. Ele é maravilhoso e eu vou provar para vocês. A professora ajuda vocês a resolver as questões e vai ser uma honra aí ter vocês no Clube do Direito Constitucional conosco, tá? Questão 2. A Lei Y do Estado Beta obriga pessoas físicas ou jurídicas, independentemente da atividade que exerçam, a oferecer estacionamento ao público, a cercar o respectivo local e a manter funcionários próprios para a garantia da segurança, sob pena de pagamento de indenização em caso de prejuízos causados ao dono do veículo. Essa lei é bem coloca um monte de obrigação, né? Mesmo a Confederação Nacional do Comércio procurou seus serviços como advogada, visando obter esclarecimentos quanto à constitucionalidade da referida lei estadual. Sobre a Lei Y, com base na ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta, né, pessoal? E aí, eu vou indicar a matéria que cobrou essa questão. Caiu do céu, Milena, que é isso? Que é isso que você fez nesse PowerPoint? Pelo amor de Deus, caiu do céu, treco verde. É a matéria da questão. Competência legislativa. Queridos alunos, é uma matéria que cai tanto no exame de ordem, que vocês precisam ler ela na Constituição Federal, precisam estudar comigo aqui, com os materiais que eu estou passando, porque cai demais, chove demais no exame de ordem, sempre. É muito importante essa matéria, de verdade. Então, não deixa de conferir essa parte que eu vou indicar para vocês. A questão tratava de competência legislativa privativa, que vem no artigo 22 da Constituição Federal. Mas, para facilitar a nossa vida, eu fiz para vocês aqui uma sistematização das competências, tanto a legislativa quanto a para administrar. Aí vocês podem dar um print nessa tela, façam também, desenhem
aí no caderno de vocês, que vai ajudar a sistematizar essa parte da matéria que às vezes confunde competência privativa com exclusiva, concorrente com comum, para isso não acontecer mais. Competência para legislar. Nós temos a competência privativa, em que somente a União detém a competência de editar normas sobre determinados assuntos. Artigo 22. Competência concorrente. Vem prevista no artigo 24 da Constituição Federal, e ela indica que a União tratará de normas gerais sobre os assuntos elencados e os demais entes políticos, no caso Estado e Distrito Federal, irão suplementar essas normas gerais. Dessa forma, todos os entes aí colaboram entre si para normatizar um assunto, tá? Temos também a competência residual dos estados, que eu indiquei, às vezes também é cobrado, tá? É bem importante essa parte da matéria, mas aí eu indiquei para vocês, artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, em que, simplificando bem, sendo bem simplista com vocês, porque nós queremos que vocês acertem as questões. O que sobrar, né, que não é vedado pela Constituição Federal, compete aos estados. Então, eles terão as competências em que a Constituição não indique que não pode o Estado ou que é somente da União ou de outro ente. O Estado poderá ter essas competências que não são vedadas, tá? Artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. Aí nós temos a competência para administrar ou não legislativa, né? Temos a competência exclusiva, que vem no artigo 21 da Constituição Federal, em que somente a União pode atuar, né, nesses assuntos, não de forma a editar leis, mas de formas práticas mesmo, né, atuar, parte política pública, enfim. E competência comum em que todos os entes políticos, ou seja, Estado, União, Distrito Federal e municípios, devem atuar em favor desses assuntos previstos no artigo 23 da Constituição Federal. Vamos dar uma lidinha rapidinho comigo? Só para vocês, caso não tenham lido, vamos fazer uma leitura rápida. Competência privativa. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, desapropriação, águas, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão. Gente, mas cai tanto essa parte da matéria, de verdade. Competência concorrente. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, grifa no vade-mecum, indica, Milena falou que é o artigo 24 concorrente, escreve concorrente. Parte aí, vamos lá, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, florestas, caça, pesca, fauna, proteção ao patrimônio histórico, cultural, são competências para legislar concorrentemente. Competência exclusiva. Qual que é, Milena? Nunca li. Artigo 21. Estou indo junto com vocês, hein? Leiam comigo também, por favor, aí em casa. Compete à União manter relações com os estados estrangeiros, emitir moeda, declarar a guerra e celebrar a paz. Todas essas são competências exclusivas, tá? Da União. Competência comum. Artigo 23. Vamos virar a folha. É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e Município zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde e assistência pública, impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte, entre outras, tá, pessoal? Então, não deixem de prestar atenção nessa sistematização que eu fiz para vocês. Vai ajudar demais para todas as questões que envolverem competência, tá? Aí, para nossa questão específica, a questão 2, ela trata da competência legislativa privativa, não é mesmo? Que eu falei para vocês, caiu do céu lá, competência legislativa privativa. O que a gente vai usar para decorar tudo isso, minha gente? São vários incisos, e o inciso 1 tem vários itens de direito que somente a União pode tratar. Complicado, né, Milena? São várias áreas, como eu faço? Trouxe um macete para vocês. É um macete bem conhecido, mas que funciona, viu? Ajuda bastante. Que é o capacete de PM. Milena, meu Deus, você vai tão longe assim, né? No material. É para vocês lembrarem, para vocês acertarem na hora da prova, hein? Vamos lá?
C de civil, direito civil, tudo que eu tô falando é de direito, tá? Somente a União pode editar norma. C de civil, A de aeronáutico, P de penal, A de agrário, C de comercial, E de eleitoral, T de trabalho, E espacial, P de processual, M marítimo. Somente a União pode editar normas sobre esses assuntos. Joia? Mas, Milena, o que ocorre quando o ente político edita uma lei sobre a matéria que não é da sua competência, né? O ente político, na hora ali, ele não quis dar atenção à Constituição Federal. Ele falou assim, vou tentar, né? Inconstitucionalidade material. Queridos alunos, queridas alunas. Inconstitucionalidade é uma parte da matéria de direito constitucional que cai muito também. E eles sempre fazem esse mix de competência com os efeitos da inconstitucionalidade. Que tipo de inconstitucionalidade? Se é formal, se é material? Você lembra o que é inconstitucionalidade material e formal? Você lembra quais as ações podem cair, né, sobre uma inconstitucionalidade que venha a ocorrer? Muito bem, chegou o momento tão especial aí da nossa aula, que é a palavra-chave. Eu vou falar bem rápido para você, ó, vai cair a chave, apareceu a chave. Para você ganhar um e-book e o presente meu, professora Milena, para você. Me manda lá no Instagram e não perde essa oportunidade do e-book, que esse e-book vai tratar sobre inconstitucionalidade, bem simplificado, bem legal para você lembrar dessa parte da matéria. A frase, na verdade, que vocês têm que me mandar é: constitucional é legal. De novo, constitucional é legal. Chique? Passei. Quem viu, viu. Quem não viu, sinto muito. Agora vamos para as alternativas, pensando no que eu indiquei para vocês sobre competência legislativa privativa, tudo que eu indiquei da Constituição Federal. Vamos ver se vocês acertam a questão. Agora que você parou, né, já resolveu a questão, vamos resolver? A alternativa correta é A. Por que as outras estão erradas, Milena? Vamos analisar a alternativa de forma bem cirúrgica mesmo, porque você tem que ser assim na hora da sua prova. Se você lembra comigo que a matéria de direito civil, comercial, penal, enfim, é privativa da União, constitucional que não é. Porque vamos lembrar, alternativa não, o enunciado falava sobre oferecer estacionamento ao público, cercar local, manter funcionários próprios para garantia de segurança. Esse aí é complicado, né? Por quê? Envolve civil, comercial, da União, competência para legislar. Então, constitucional que não é. Então, eu já excluiria todas as alternativas que dizem que são constitucional, ou seja, a C e a D. E elas estão erradas justamente por isso. Ela indica que é constitucional o Estado tratar em uma lei sobre assunto de competência da União. Não, está errado. Vamos ver a D? É constitucional, pois tratando a lei de temática afeta o direito civil, a competência legislativa concorrente entre a União e os Estados? Não. O artigo 22, inciso 1, que fala que direito civil é, inclusive, privativo, não é concorrente. C. É constitucional, pois versa sobre matéria afeta ao direito do consumidor, cuja competência legislativa privativa pertence ao Estado beta. Errado, pessoal. Não tem a ver essa questão e não é competência legislativa privativa também de Estado. Competência legislativa privativa é da União, não de Estado. Aí vamos na B. A B começa certa, né? É inconstitucional, pois conforme a Constituição Federal, compete ao ente municipal legislar sobre o direito do consumidor. Olha, se a gente for abrir o artigo juntos, ó, artigo 24, competência concorrente, inciso 5, produção e consumo, direito do consumidor. Tá falando que é concorrente, minha gente.
União, Estado, Distrito Federal que deve tratar sobre esse tema. Não é privativo. Não é do município também. Aí tá falando, né? Compete ao ente municipal legislar. Não é do município. Quem tem a competência concorrente é a União, Estado e Distrito Federal, conforme o caput do artigo 24, tá bom, pessoal? Então tá errado. A finalmente acerta. É inconstitucional, pois viola a competência privativa da União de legislar sobre matéria concernente ao direito civil. Artigo 22, inciso 1 da CF. Perfeito, pessoal. A correta, tá bom? Passando essa questão, vamos para outro assunto, não é mesmo? Vamos ler. No município X foi editada a lei proibindo a queima da palha de cana-de-açúcar e o uso do fogo em atividades agrícolas. Tal diploma legal foi então impugnado pelo sindicato patronal representante dos produtores de álcool da região, ao argumento de que a municipalidade não detém competência para dispor sobre o assunto. A partir do caso enunciado, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Afinal de contas, o sindicato impugnou, o que ele quer que a gente saiba, não é mesmo? Competência legislativa novamente, pessoal. De novo, você precisa saber competência, então estude com afinco, tá bom? Mas dessa vez ele trata, ao invés de direito civil, que era sobre o assunto da questão anterior, sobre meio ambiente, né? E daí nós temos as alternativas. Vamos ver se, com base no pequeno estudo que fizemos, lembrando aí sobre competência legislativa, você consegue acertar. Pausa o vídeo e daqui a pouco você retorna aqui comigo. Vamos lá, vamos corrigir. A B é a correta, pessoal. Mas vamos começar pela D, porque está errado. Os municípios possuem competência exclusiva para legislar sobre assuntos de interesse local e a preservação do meio ambiente, de modo que a lei municipal em questão é constitucional. Errou, meu pessoal. Primeiro porque ela confundiu, né? Ela traz aí o candidato a um possível erro, porque ela indica competência exclusiva, que é uma competência não legislativa, que é para administrar aí, né? Lembra daquela página anterior da nossa apresentação? Competências legislativa, nós temos privativa e concorrente. Exclusiva e comum é outro tipo de competência, então já está errado por aí. Ainda, a competência sobre meio ambiente, ela é concorrente, não é nem privativa. Então vamos chegar lá, mas vejam que a D está totalmente errada. C. Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Até aí tá ok, viu, pessoal? Mas como o direito ao meio ambiente equilibrado demanda tratamento uniforme por todas as unidades da federação, a lei municipal é inconstitucional. Lógico que não, pessoal. A competência concorrente justamente traz aí uma questão de uniformidade. Por exemplo, uma norma geral, né? Nós temos a União, ela edita uma norma geral sobre o meio ambiente. E cabe aos outros entes políticos suplementarem ela. Não que elas não podem editar normas. Pelo contrário, eles devem, de forma a dar mais efetividade à norma geral emitida pela União. Então, essa está errada. O município precisa aí sim ajudar a União, que é quem regula a norma geral sobre o meio ambiente, para poder manter esse bem jurídico a salvo, digamos assim, bem gerido, tá? Então essa tá errada. Alternativa A. Os municípios apenas detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Logo, como a proteção do meio ambiente engloba interesse federal e estadual, a lei municipal é inconstitucional. Errado. Por quê, Milena? Artigo 30, inciso 1 e 2. Vamos lá comigo? Artigo 30, 1 e 2. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Ok. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Competência legislativa suplementar, pessoal.
O município pode legislar sim sobre matéria de competência concorrente, desde que seja do interesse local e não contraria a União, Estado, Distrito Federal. Essa é uma parte um pouco mais avançada da matéria. Não dá para a gente tratar tudo aqui, mas essa é a justificativa, tá? O município ele pode tratar sim de assuntos que são de interesse local e que tenham aí um assunto de competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal, tá bom? Dessa forma, todos normatizam de uma forma mais efetiva e mais, né? Não pode contrariar o que a União fala. A União fala A e o município fala B. Aí sim seria inconstitucional. Neste caso, a lei, por não contrariar, não indicou nada errado, né? Ela é constitucional. Então, B, a lei municipal é constitucional, eis que os municípios possuem competência para dispor sobre a proteção do meio ambiente e o controle da poluição, no limite de seu interesse local e em harmonia com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Perfeito. Artigo 24, inciso 6, cumulado com o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, que eu já li. Vamos lá no 24, inciso 6, caso não tenha lembrado. Compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. E lá no nosso artigo 30, inciso 1, ele fala que o município pode suplementar a legislação federal e estadual no que couber, desde que seja do interesse local. Inciso 1. Perfeito? Chique! Então é isso, pessoal. Essa é a questão 3. Fiquem atentos a essa parte de meio ambiente que sempre cai bastante, viu? Questão 4. A União, com o objetivo de recrudescer o combate aos crimes contra o patrimônio, insere por meio da Lei Ordinária Federal X o novo artigo do título 2º da parte especial do Código Penal. Código Penal. Dispondo que as penas de prestação de serviços à comunidade, se não forem cumpridas em até 10 dias após o trânsito julgado da condenação, comunicam-se, desde que maiores de 18 anos e menores de 60 anos, aos parentes em linha reta dos condenados. Olha isso, gente. Que inovação, né? Pelo amor de Deus, isso aqui tá muito errado. Vocês concordam comigo? Todos nós que estudamos questões basilares do direito penal já acharíamos estranho desde já uma lei ordinária federal tratando sobre esse tipo de assunto, né? Trazendo uma situação tão pior, tão contra todas as questões de direitos humanos, dignidade da pessoa humana como esse. Mas enfim. Sobre a hipotética situação narrada com base no ordenamento constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Eu trouxe os pontos principais dessa questão. Primeiro, nós precisamos entender os tipos de inconstitucionalidades. Eu trouxe para vocês anteriormente a palavra-chave que vai trazer um assunto, que vai trazer o e-book para vocês, na verdade, sobre o assunto de inconstitucionalidade formal e material, de forma mais simplificada, para você lembrar bem e sintetizar. Então, não esqueça de usar essa palavra-chave comigo, hein? Nós temos a inconstitucionalidade formal e material. Ainda, a questão, ela exigia o conhecimento sobre, novamente, competência legislativa privativa da União. Olha como é importante competência, minha gente. 3 questões já sobre competência, que envolve competência. É muito importante, não deixem de estudar, tá? Por quê? Se trata de matéria sobre direito penal. Ele não indicou aqui, que foi uma parte indicada no Código Penal, uma parte especial. Então, assunto que trata de direito penal. Porém, ele também vai exigir que você entenda sobre direitos fundamentais e a impossibilidade de editar normas que contrariem direitos fundamentais. Os direitos fundamentais vêm previstos no artigo 5º e você, como bom OABeiro, deve ler todo dia, pelo menos uma vez, o artigo 5º. Muito importante, porque ele traz base sobre todas as matérias. Direitos fundamentais são essenciais. Se você tem um bom conhecimento sobre direitos fundamentais, você já está bem à frente
de passar, né? Não vou falar dos concorrentes porque não é uma concorrência, né? O exame de ordem não tem isso. Enfim, pensando nisso, normas que diminuam ou suprimam direitos fundamentais são inconstitucionais. Essa é a base, é o mínimo que nós sabemos sobre inconstitucionalidade. Direitos fundamentais são essenciais e por isso o tipo de inconstitucionalidade que vai aí ter uma parte da matéria errada por afrontar o direito fundamental, ela vai gerar uma inconstitucionalidade material. Veja que se nós temos uma norma que fere direito fundamental, uma tentativa de ferir o direito fundamental, nós temos uma violação à cláusula pétrea também. Né? No artigo 60, inciso 4 da CF, é indicado que emendas constitucionais, inclusive tendentes a abolir ou suprimir direitos fundamentais, direitos e garantias individuais, ou seja, são inconstitucionais e não podem seguir tendo o seu trâmite, né? Não vão poder ter efeitos sendo cumpridos aí, né? Então, inconstitucionalidade, não pode ter uma norma que afronte o direito fundamental, porque vai contra a matéria que deveria ser constitucional. Tudo que nós editamos, leis, no nosso país, deve ser condizente com a Constituição Federal, não é mesmo? Nossa Carta Magna, a Constituição Federal, tem uma hierarquia, tem uma importância maior, né? Então, vamos lá. Alternativas. Pause o vídeo e volte de novo aqui comigo que eu vou comentar com vocês. Alternativa correta é a alternativa D. Milena, vamos ver por que as outras estão erradas? Vamos. Alternativa A. A lei X é formal e materialmente constitucional? Errado. Inconstitucional. Matéria que afronta ali na lei direitos fundamentais é inconstitucional, porque tem matéria errada, tá? Compete à União legislar privativamente sobre direito penal processual. Olha, totalmente errado, já exclui essa. Alternativa B. A lei X é inconstitucional, porque apesar de a edição de normas com conteúdo penal estar inserida no rol de competências privativas da União, sim, tá previsto, né, uma competência privativa da União. Normas que impliquem situação mais gravosa aos apenados demandam lei complementar. Não, nem por lei complementar, pessoal. Não pode ferir um direito fundamental, nem que fosse emenda constitucional. Inconstitucional, não pode uma norma violar direito fundamental, né? Nós temos o artigo 5º, inciso. Vamos lá. A professora luta, viu, com os números romanos. Mas esse indicado aí da Constituição Federal. Vamos lá comigo? Mas o princípio da vedação ao retrocesso, porque se vocês já viram alguma vez, o princípio da vedação ao retrocesso indica que modificações na Constituição Federal e, enfim, normatizações aí do Brasil só podem ser no sentido de ampliar ou manter direitos fundamentais já previstos na Constituição Federal. Nós não podemos suprimir ou diminuir direitos reconhecidos aí a favor da dignidade da pessoa humana. 5. XLV. Vamos lá. Vamos ler comigo? Olha o direito fundamental que afrontou esta lei, que era a questão. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Sendo que essa parte, no final, não está nem muito atualizada. O que interessa para nós é que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Não pode, inclusive por causa do princípio da individualização da pena. É um dos princípios mínimos assim mesmo sobre a pena. Teoria da pena, vocês já estudaram, então está totalmente errada essa alternativa, tá bom? Alternativa C. A lei X é formal e materialmente constitucional? Errado, meu pessoal.
Errado, pois o princípio da intransmissibilidade da pena, inserido no rol de direitos e garantias fundamentais, restringe-se a sanções que impliquem privação ou restrição da liberdade. Nada a ver, pessoal, não pode, tá? E a alternativa D. A Lei X é materialmente inconstitucional, pois as penas de prestação de serviços não podem transcender a pessoa do condenado, sob pena de ofensa ao princípio da pessoalidade ou intransmissibilidade da pena. Perfeito! Alternativa correta, alternativa D. Questão 5. O município Alfa, situado no estado Beta, negou-se a apresentar contas anuais de numerosos exercícios aos tribunais de contas do referido estado. De novo, Tribunal de Contas, hein? Fiquem de olho. Convencido de não se tratar de meros equívocos, mas sim de tentativa de dissimular uma série de irregularidades administrativas, o governador do estado Beta encaminhou a questão à Procuradoria do Estado a fim de saber se a situação ensejaria uma intervenção. A Procuradoria de Beta, após a análise da Constituição Federal, informou corretamente que o caso... Esta é uma questão que trata sobre intervenção. Casos de possibilidade de intervenção. E a Constituição tem várias possibilidades aí de intervenção. E intervenção é uma parte que é bem cobrada no exame de ordem também. Então, fique atento, intervenção tem que estudar. Sempre tá caindo, não tem como, tá? Mas de forma simplificada para vocês só lembrarem aqui, intervenção é quando ocorre a suspensão temporária da autonomia dos Estados-membros do Distrito Federal, ali foi errado, tá bom, pessoal? Distrito Federal, municípios, em decorrência de situação excepcional expressa na CF. No caso, os casos de intervenção começam no artigo 34, tá? Então, vocês podem até ir lá e já estudarem, já ler novamente, tá? Que nós temos os incisos aqui que prevêem os casos de intervenção. Mas, quando que é possível ocorrer uma intervenção estadual em município? Já que a questão, se vocês anotarem bem, vamos ler lá, município Alfa, situado no estado Beta, que se negou ao Tribunal de Contas do Estado. Então, o governador do estado contra o município, a municipalidade. Qual tipo de intervenção, que no caso é a intervenção estadual, poderia ocorrer? Artigo 35 e 36, que eu vou indicar para vocês, explica para a gente. Vamos ler? O Estado não intervirá em seus municípios nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando não forem prestados contas devidas na forma da lei. Então, a não prestação de contas devidas enseja a intervenção do Estado em um município. Vejam que a intervenção é uma exceção, não é regra. Mas, nesse caso, o Estado pode sim fazer uma intervenção no município por causa das contas, tá? E o artigo 36 prevê ainda que a decretação da intervenção estadual, aí no caso, dependerá do decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor. Será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado. É o que interessa para nós. Assembleia Legislativa do Estado, porque estamos no âmbito do Estado. No prazo de 24 horas, tá bom? Então, o decreto tem que ser encaminhado aí para a Assembleia. Vamos ver as alternativas? Pausem o vídeo que já voltamos para comentar, tá bom? Eu já continuei aqui e agora nós temos o gabarito. A alternativa correta é a C. Mas vamos começar pela A e vamos ver por que ela está errada. A. Não admite intervenção em alfa, pois o fato de os municípios brasileiros serem entes federativos autônomos lhes garante total independência no trato de seus recursos, impossibilitando a ingerência de outros entes. Lógico que não, né? Vejam que União, Estado, Distrito Federal e município detêm autonomia sim, mas um deve estar harmônico ao outro. Nenhuma independência enseja a irresponsabilidade legal, até mesmo porque é um dever prestar contas. Então, além de falar que não admite intervenção em alfa, que está errado,
ele ainda indica que o município tem total independência, se ele quiser prestar conta, ele presta, se não, tudo bem. Não é assim que funciona uma república, não é mesmo? Então, vamos lá, alternativa B. Pode ensejar intervenção federal no município alfa. Intervenção federal não. Estamos tratando sobre estado e município, não união. A União não vai entrar nesse caso que nós tratamos na situação, até mesmo porque é o governador. Governador é a esfera estadual, não é federal. Então aí já estaria errado, tá bom? E vamos para a alternativa D. Admite a intervenção estadual no município alfa. Ok aí, né? Mas o governador somente poderá decretá-la após a devida e formal solicitação por parte da Câmara Municipal de Alfa, que deverá em seguida exercer o controle político do ato. Não se trata da hipótese que exige prévia solicitação, mas sim posterior, conforme o próprio artigo 36, parágrafo 1º, indica para nós. Leiam comigo aqui, artigo 36, parágrafo 1º. O decreto de intervenção que especificará amplitude, prazo, condições de execução e que se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa, no prazo de 24 horas. Vejam que é prévia, não é posterior, tá bom? Além disso, o controle político a ser exercido, né, ele tem que ser por parte da Assembleia, não da Câmara. O Estado, a parte estadual, que deve verificar se o governador aí tem razão mínima para poder entrar com essa intervenção. E não o município, no caso a Câmara, né? Então vejo que está errado. E a C é correta. Enseja a intervenção estadual por decreto do próprio governador de Beta, sendo referido o ato necessariamente dirigido posteriormente à Assembleia Legislativa de Beta para que realize o devido controle político. Perfeito? Alternativa C. Questão 6. O parlamentar José, em apresentação na Câmara dos Deputados, afirmou que os direitos à informação e à liberdade jornalística possuem normatividade absoluta e, por essa razão, não podem ceder quando em colisão com os direitos à privacidade e à intimidade. Já vamos pensar, já estamos com várias interrogações nessa parte da questão, não é mesmo? Já que estes últimos apenas tutelam interesses meramente individuais? Ok, vamos continuar lendo. Preocupado com o que reputou um discurso radical, o deputado Pedro recorreu a um advogado constitucionalista, a fim de que este lhe esclarecesse sobre quais direitos devem prevalecer quando os direitos à intimidade e à privacidade colidem com os direitos à liberdade jornalística e à informação. O advogado afirmou que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o parlamentar José, vamos às alternativas e vamos pensar aqui já comigo. Os direitos fundamentais, nós temos garantias fundamentais, né? Eles existem para coexistirem, né? Para eles coabitarem, para eles existirem de forma harmônica. Então, no caso aqui, o direito à privacidade e intimidade tem que andar em consonância, em harmonia ainda com o direito à liberdade jornalística e informação, até mesmo porque também é um direito fundamental, a liberdade jornalística e a informação. Mas vejam que se de repente nós temos um direito que extrapola a outro de forma a colocar em risco mesmo esse tipo de direito fundamental, de minimamente ser respeitado, nós temos que ter um sopesamento. Não existe direito fundamental supremo, não é mesmo? Todos os direitos fundamentais são relativos em algum momento, não é absoluto. Dessa forma, eles devem andar em harmonia. Esta é uma regra basilar dos direitos fundamentais, nos estudos sobre essa parte da matéria de direito constitucional. Eu queria que você lembrasse, para agora você ver as alternativas e ver comigo o gabarito agora no próximo slide. Ah lá, eu até indiquei para vocês
tudo isso que eu indiquei para vocês, olha, tirem um print e vejam o que eu indiquei para vocês. Princípio da proporcionalidade, o direito como um todo tem que ter a boa manutenção da sociedade e nenhum direito fundamental é absoluto. Tampouco tem hierarquia entre os direitos fundamentais. Olha, pessoal, essa alternativa foi bem joia, bem sossegada de resolver. A alternativa correta é a letra C. Vamos ver as outras por que elas estão erradas. A alternativa A está correto. Será, pessoal, que está correto? Já não estaria, né? Pois, em razão do patamar atingido pelo Estado Democrático de Direito contemporâneo, os direitos da liberdade jornalística e informação possuem valor absoluto em confronto com qualquer outro direito fundamental? Lógico que não. Se nós temos uma matéria jornalística, de repente, que afronta a intimidade de uma pessoa de forma bem intensa, coloca a pessoa, expõe ao ridículo, nós não podemos manter sempre a liberdade jornalística como absoluta. Então, essa está errada, tá bom? Alternativa B está equivocado, pois os tribunais entendem que os direitos à intimidade e à privacidade têm prevalência a priorística sobre os direitos à liberdade jornalística e à informação. Essa, na verdade, é o oposto da A. E também está errada. Por quê? Às vezes nós temos informações que são de interesse público, né? E que tem a ver, às vezes, com uma parte da vida íntima, né? De uma pessoa. Por exemplo, nós temos, às vezes, notícias que circulam aí com um teor informativo mesmo, sobre intimidades, às vezes, de questões, por exemplo, de conversas entre políticos, e é de interesse público, desde que não afronte a dignidade dessa pessoa aí que está sendo alvo da matéria jornalística e haja um sopesamento mesmo, é possível, tá? Mas não existe isso de valor absoluto e de prevalência, sabe? De direito fundamental sempre. Tem que ter um sopesamento. Quem faz o sopesamento, geralmente, nesses casos, será o Poder Judiciário, tá? E a alternativa D, está correto, pois a questão envolve tão somente um conflito aparente de normas. Não, pessoal, não é um conflito aparente de normas, é um conflito de bens jurídicos tutelados mesmo. Então, essa está errada. A certa é a C, porque olha o que ela fala. Está equivocado, pois tratando-se de uma colisão entre direitos fundamentais, se deve buscar a conciliação entre eles, aplicando-se cada um em extensão variável, conforme a relevância que apresentem no caso concreto específico. Perfeito, alternativa C é a correta, questão bem bacana, tá, pessoal? E vamos agora para a nossa última questão, questão 7. A questão 7 que eu estou falando aqui para vocês, só para informar, não é o número específico do exame 33, tá bom? Eu estou indicando aqui por número de questões de direito constitucional. E eu usei aqui também o gabarito da prova branca, tá? Questão 7. João, considerado suspeito de ter comercializado drogas ilícitas em festa realizada 2 semanas em badalada praia do município Delta, após investigação policial, teve localizado seu endereço. Os policiais, sem perda de tempo, resolvem se dirigir para o referido endereço. E lá chegando, às 22 horas, 10 horas da noite, mesmo sem permissão do judiciário, pessoal, entram na casa de João e realizam uma busca por provas e evidências. Segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a ação policial. Aí dessa questão, eu só digo uma coisa, pessoal. Interdisciplinariedade. Pessoal, essa é uma questão modelo FGV da atualidade e que é tendência e que vai ser cada vez mais assim. Veja que é uma questão da parte de direito constitucional, mas que ela tem partes importantíssimas sobre direito processual penal e direito penal. Então, é uma questão que trata de 2 matérias ao mesmo tempo. E isso faz todo sentido, né? Porque é difícil nós vermos situações em que nós temos só uma coisa, né? Só uma parte de direito, não temos outras interferências em outras codificações, né? Então, vamos lá? Entrar na casa de João e realizar uma busca por provas e evidências sem permissão é permitido?
pela Constituição Federal como regra? Não, pessoal. Artigo 5º, inciso 11 da CF, é um direito fundamental. A casa é asilo inviolável. Então vejam que ninguém nela pode penetrar sem consentimento, do morador, salvo. Então vejam que não é possível penetrar na casa de uma pessoa, trocando em miúdos aqui para vocês, sem a permissão dela. Então, se eu tenho a permissão, ok, você pode entrar. Se não, não pode entrar. Salvo, nós temos algumas exceções, a possibilidade de entrar no asilo sem a concessão do morador. Consentimento, tá? Exceções à inviolabilidade domiciliar: flagrante delito, desastre, prestar socorro durante o dia por determinação judicial. E nessa questão, eu até trouxe uma informação adicional. O dia, para nós temos uma questão interessante, que se a pessoa estivesse atualizada a lei de abuso de autoridade para poder resolver essa questão, ela já teria acertado de cara, porque ela já teria notícias sobre esse entendimento, tá? É dito na Lei 13.869 de 2019 que constitui abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar entre as 9 da noite de um dia e as 5 da manhã do dia seguinte. Então vejam que a determinação judicial para poder entrar numa casa, ela é cabível durante o dia. A lei de abuso de autoridade, ela trouxe que é abuso de autoridade você entrar na casa de alguém com determinação judicial no período da noite. Então, esse durante o dia, hoje em dia, se entende que, majoritariamente, se passa entre 5 da manhã e 9 da manhã. Na nossa questão, era indicado 10 horas. Então, se a pessoa já soubesse sobre essa inovação na lei de abuso de autoridade, ela já teria descartado, tipo, essa busca por provas e evidências, mandado de busca e apreensão, está ilegal, não é mesmo? Afronta, além de tudo, o horário, direito fundamental, que eu li para vocês. Não está dentro da previsão constitucional. Então, vamos lá? Essas são as alternativas. Por favor, resolva e já volte aqui comigo que eu vou comentar com vocês o gabarito. Vamos lá. Alternativa correta, alternativa D. Por que as outras estão erradas? Alternativa A. Respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que a Constituição Federal da República, dispensa a necessidade do mandado judicial. Em situações no quais esteja em questão a possibilidade de obtenção de provas para investigação criminal em curso? Lógico que não. Errado. São nas questões, são nas possibilidades indicadas na CF. Então, isso está errado, tá? Não tem essa previsão aqui indicando essa ressalva. Alternativa B. Desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que como a Constituição da República não prevê explicitamente qualquer exceção a este direito, como a Constituição da República não prevê exceção ao direito à inviolabilidade domiciliar? Aí já estaria errado, né? O ingresso na casa alheia contra a vontade do morador sempre exige ordem judicial? Não, nós tivemos os casos lá que indicamos aqui, ó. Vejam comigo, flagrante, desastre, prestar socorro, não exige determinação judicial. Determinação judicial é uma das exceções, não que ela é exigida em todas as outras possibilidades, flagrante, desastre e prestar socorro, tá bom? Errado, então, alternativa B. Alternativa C. Respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar? Errado, não respeitou não, porque entrou no período da noite e sem determinação judicial ainda. Violou tudo que tinha para violar. Já que o sistema jurídico brasileiro considera que a plena fruição desse direito somente pode ser relativizada em situações nas quais o exercício venha a conceder proteção a alguma ação criminosa. Gente, nada a ver essa alternativa, tá? E, inclusive, essa questão trazida, né, sequer trata de flagrante, então, errado.
Alternativa D. Desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, embora esse direito não seja absoluto e possua restrições expressas no próprio texto constitucional, nós vimos que ele não é absoluto anteriormente porque direitos fundamentais não são absolutos. Inclusive, neste da inviolabilidade domiciliar, nós temos exceções expressas na Constituição, então está certíssimo aqui. A atuação dos agentes estatais não se deu no âmbito dessas exceções. Não deu mesmo. Nós vimos. Foi no período da noite, sem determinação judicial. Totalmente o contrário indicado, que deveria ser durante o dia e por determinação judicial. Então, alternativa correta, alternativa D. E com isso, eu vou finalizando essa aula com vocês. Foi uma alegria tê-los comigo até o final desse vídeo. Não deixe de anotar todas as informações que eu passei para vocês. Além de resolução, estudamos e revisamos partes importantes do direito constitucional. E você que pegou a palavra-chave, não esquece de me mandar mensagem lá no privado do Instagram, hein? Meu Instagram é @_MilenaSPrado e o meu e-mail, caso você queira falar comigo, tirar dúvidas, fazer perguntas, é profmilenaprado@outlook.com. Muito obrigada e vejo vocês em breve. Excelente prova de exame de ordem para vocês e sucesso!